como estão? Hoje eu decidi falar sobre não conformidades. Sabemos que nós trabalhamos sempre para não as ter, as não conformidades, mas são incontornáveis num sistema de gestão, principalmente como o BRC, que é muito exigente, tem muitos requisitos, há sempre algum que nos escapa. Eu vou aqui mostrar algumas das não conformidades mais comuns que eu tenho visto ao longo do tempo e também que tenho feedbacks de alguns colegas que me vão dizendo os resultados das suas auditorias. Fiz aqui uma avaliação das tendências. Claro que existem muitas outras, mas foi aquelas que eu achei que eram as mais comuns. Não tenho nenhuma ordem específica, foi aquilo que eu me fui lembrando e fui escrevendo aqui, ok? Então temos aqui a primeira, requisito 271, está na parte do HCCP, no Plano de Segurança Alimentar, que fala sobre a avaliação de risco dos perigos radiológicos. Já tenho um vídeo sobre o que são os perigos radiológicos. Se quiserem, se estiverem no meu canal Telegram é só procurarem, se não encontrarem no Facebook ou no LinkedIn podem dizer que eu reencaminho o link, ou então subscrevam também o meu canal do YouTube e aí podem ver também todos os meus vídeos que eu já fiz até desde setembro de 2019, ok? Por isso não vou alongar o que é os perigos radiológicos, mas uma coisa comum é, na análise de perigos do HCCP, do Plano de Segurança Alimentar, não considerarem os perigos radiológicos nas etapas, principalmente nas etapas que utilizam água, ok? Então, a segunda não conformidade que eu listei aqui tem a ver então com o ponto 4911, com o controle dos químicos, que pode ter várias aplicações. Pode ser não ter ficha técnica e de segurança de determinado produto químico, ou então o armazenamento dos produtos químicos não está a ser feito de forma correta, ou então em termos da segurança do local, que não está fechado à chave, por exemplo, ou não tem uma retenção de líquidos para evitar, em caso de derrame. Por exemplo, pode ter estas várias vertentes. Depois, também, no mesmo ponto 49, temos o requisito 4291, que tem a ver então com o controle de metais. O controle de metais aqui tem a ver com facas, com todos os objetos cortantes que eu posso utilizar no meu processo, como lâminas, facas, navalhas, tesouras, ou seja, da maneira como são geridas e também controladas. Será que estão em boas condições? Quando é que eu os vou controlar para ver se estão em boas condições? Há alguma dessas não conformidades relacionadas com este ponto. Depois também, aqui no requisito 461, que tem a ver com o projeto do próprio equipamento, ou seja, o projeto ou em inglês com o design, não é se é bonito, mas é a maneira como o equipamento está projetado para a atividade que vai desenvolver. E esta não conformidades normalmente tem a ver com a limpeza dos equipamentos, ou seja, quando eu vou fazer os meus planos de limpeza, será que eu penso em todas as partes do equipamento ou só vou pensar nas partes que estão à superfície e visíveis? Será que eu vejo as partes de baixo, as partes de cima dos equipamentos? Também vejo se tem pontos de ferrugem ou pontos em que estão em más condições. É nesse âmbito que podem surgir não conformidades. Depois, muito comum nesta versão 8, tem sido as não conformidades relacionadas com o ponto 1.1.2, que é a cultura de segurança alimentar. Sabemos que, ou segurança dos alimentos, caso estejamos a falar para o Brasil, sabemos que o auditor não vai auditar propriamente dito a cultura, porque é uma coisa subjetiva, ou seja, não vai diretamente avaliar a cultura, porque a cultura pode ser sentida e avaliada em muitos requisitos ao longo da norma, por exemplo, na parte como nós planeamos a formação ou na parte como as pessoas cumprem as regras de higiene estabelecidas, por exemplo. Mas neste caso tem a ver com o plano de cultura de segurança alimentar. O facto de ou não haver um plano descrito ou o plano não contemplar todas as ações que realmente a empresa faz. Ou então outra não conformidade muito comum, e esta eu vejo muito quando faço as minhas auditorias, é não haver a monitorização do plano. Por exemplo, a norma saiu há já algum tempo, ou seja, já tem algum tempo
de vida, por assim dizer, e as empresas começaram a implementar logo de cedo esta versão, já tem pelo menos um ano em que a cultura de segurança alimentar, ou o plano de cultura de segurança alimentar já foi estabelecido, ou seja, depois faz-lhe o quê? A avaliação da eficácia das ações implementadas. E é neste âmbito que as não conformidades surgem muito. Depois temos na parte o requisito 331, tem a ver com os registros, e eu pus aqui digitais, ou seja, às vezes podemos ter um procedimento bem montado para o controle dos meus registros escritos, não é? Físicos, estão em boas condições, estão legíveis, não usam um corretor ou para corrigir o próprio registro, não estão tão recuperáveis, pronto, todas as boas características de um registro, mas depois esquecemos um bocadinho dos registros feitos a nível digital. Como é que nós garantimos que esses documentos ou estes registros são guardados, ou seja, o backup desses registros são aprovados, são verificados, e é essa a vertente que pode dar origem a estas não conformidades neste requisito. Depois temos o requisito 4.11.1, que tem a ver com a limpeza das instalações. Nós pensamos, ok, uma empresa já com BRC, já sabe que tem que limpar as instalações. Bem, nem sempre acontece, não é? Quando há muita produção, há muito trabalho, às vezes a limpeza fica um bocadinho para trás, sabemos isso. Lá está, a parte da cultura aqui poderá ser também avaliada. A cultura de limpar após sujar, nem sempre é fácil que as coisas estejam sempre limpas, mas neste caso, quando um auditor coloca uma não conformidade neste ponto, é que vê generalizadamente na empresa falta de limpeza. E também pode ser, por exemplo, os planos de higienização não estarem adequados com a realidade, ou utilizam já produtos de limpeza que já não estão, lista de produtos de limpeza que não estão a utilizar na altura. Por exemplo, estou a dar aqui alguns exemplos. Depois eu pus aqui um oitavo requisito, que não tem menos importância do que o primeiro, mas ficou por último, foi o último que eu me lembrei, que é o requisito 3512, tem a ver com a avaliação de fornecedores, que pode ter várias vertentes. Pode ser que eu me tenha esquecido de avaliar algum fornecedor, ou pode haver então a falha entre a prática e o que está escrito. Isto quer dizer, eu digo que vou querer do fornecedor análises, boletins de análises, um certificado e, por exemplo, mais uma declaração de conformidade. Mas depois ele na prática só me entrega um documento e eu aprovo e dou uma classificação máxima. Então não está de acordo com a realidade. Será que eu preciso ter tantos documentos no meu procedimento? E é aí que podem surgir não conformidades. Assim, podemos ver aqui alguns exemplos, tendências de não conformidades que eu tenho visto, e vocês podem olhar para o vosso processo e pensar, estes são não conformidades muito comuns, porque é que alguém ainda tem não conformidades aqui? Mas olhem bem, façam uma autoavaliação ao vosso processo e vê se também não teriam não conformidades aqui neste ponto. E estou a falar de BRC, porque este é o canal sobre BRC, mas imaginemos que temos IFS, estas não conformidades também seriam muito comuns em IFS, porque têm requisitos que se aplicam e se cruzam com estes requisitos, ok? Por isso, fica aqui a dica. Muito obrigada!